continuando então de onde nós paramos na aula anterior, agora a gente vai estar, como eu falei, trabalhando o CSS, a estilização da nossa página. E aí para isso eu vou abrir aqui a pasta do projeto PetLife e vou abrir ela com o VS Code para a gente seguir de onde paramos. Estou aqui com o projeto aberto no VS Code. E aí, a gente vai trabalhar a estilização através da linguagem CSS. Tem duas formas principais da gente trabalhar com o CSS aqui na nossa página. A gente pode incluir estilos diretamente aqui em um elemento. Então, por exemplo, vamos carregar nossa página lá no navegador, vamos dar uma olhada em como ela tinha ficado. Vou abrir aqui, abrir com o meu navegador. Beleza, minha página está aqui onde ela estava antes. E aí, o CSS ele é utilizado para deixar a nossa página visualmente mais atraente, mais interessante. A gente consegue com ele fazer coisas como alterar a cor dos elementos, alterar o posicionamento dos elementos, deixar aí toda a nossa página mais organizada, mais bonita. E aí, para usar um exemplo aqui, a forma mais simples que a gente poderia fazer isso, alterar esses estilos da nossa página, é vindo em um elemento como esse do nosso header aqui, o nosso cabeçalho, e utilizar o atributo do HTML style, certo? Estilo. E aí, com esse atributo, a gente consegue escrever dentro dessa tag aqui, usando a linguagem CSS. Você pode ver, inclusive, não sei se vai dar para você perceber pela minha tela, mas talvez você perceba na sua, que as aspas aqui estão de cor diferente. Então, ele já identificou que isso aqui agora, dentro dessa aspa aqui, a gente vai trabalhar com o CSS. Inclusive, olha só, o VS Code até está me dando um aviso aqui sobre o CSS, um probleminha aqui, que é para não deixar isso aqui vazio, Então, como que a gente escreve CSS? Basicamente, o CSS ele é um conjunto de propriedades, são nomes ali, que você pode atribuir valores a esses nomes. E aí, cada propriedade dessa vai servir para alterar algo lá no site. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a propriedade background color. E aí, eu vou dizer que ela vai ter um valor de FF9A6C, que é uma cor, certo? Se por acaso você nunca viu esse tipo de notação de cor, isso aqui é um código hexadecimal. Pensa no nosso sistema numérico, caso você não saiba o que é hexadecimal. A gente tem o nosso sistema numérico decimal, que vai do 0 ao 9. Tá? O hexadecimal ele vai do 0 até o que seria o número 15. Só que ao invés de seguir usando números, ele usa letras. Então ele vai lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9 ele continua. O 10 é a letra A. Igual você está vendo aqui, tem uma letra A, B, C, D, E, F, até o F. E aí é como se você estivesse contando de 0 a 15. E aí cada algarismo aqui vale entre 0 e 15 no nosso sistema decimal, beleza? E aí esses códigos baseados aqui em hexadecimal, eles servem para a gente definir as cores. Tá? A gente consegue, você pode ver que o próprio VS Code, como eu falei, o VS Code ele é uma ferramenta fantástica para ajudar a gente a programar. Ele me ajuda a escolher de forma facilitada as cores. Você não precisa ficar, óbvio que você não precisa ficar se preocupando em aprender quais são as letras corretas aqui para cada cor, tá? Qual é o código correto de cada cor. Você vai escolher visualmente a cor que você quer e o programa vai te dar ali o código. Então, background color, se você não está muito familiarizado aí com o inglês, é basicamente a cor de fundo. Tá? E aí, usando essa propriedade background color, a gente vai alterar a cor de fundo para ser igual a essa cor aqui. E aí, eu vou salvar esse meu arquivo, voltar ao navegador, atualizar a página e olha que bacana, toda a região do meu cabeçalho, do começo até o final ali do outro lado da página, ficou laranja, que foi a cor que eu defini para o cabeçalho, beleza? Então, você já viu que a primeira forma da gente escrever o CSS é diretamente aqui nos elementos, A gente consegue através desse par aqui, de uma chave e um valor, É um nome de uma propriedade e o valor que a gente vai dar para ela. Basicamente, o CSS é só isso. A gente vai fazer bastante disso para arrumar os estilos de toda a nossa página. Só que o CSS, ele tende a ficar bem extenso em um projeto, certo? Pensa, a gente vai estilizar todos os elementos da página. Se a gente for ficar fazendo tudo isso dentro desse único arquivo aqui junto da linha de cada tag, isso aqui vai virar uma bagunça, certo? É normal a gente ter 10, 20 estilos por elemento. Você imagina eu ficar escrevendo uma linha gigante aqui de um monte de coisa dentro do HTML. Isso não é uma coisa muito legal. A gente até consegue pegar esses estilos aqui e declarar eles dentro do head.
Lembra que eu falei que no head, aqui em cima, ó, na região do head, a gente tem elementos que não aparecem diretamente na página? Então, a gente consegue dentro aqui do head definir os estilos de todo o documento. Então, ao invés da gente colocar ele diretamente aqui, ó, no nosso elemento do cabeçalho, a gente pode vir aqui em cima e escrever aqui uma tag style. Existe uma tag própria para isso. E aí você vai ver que dentro dela as coisas até vão mudar de cor aqui, ó, certo? Por quê? Porque agora eu já estou mais uma vez no contexto da linguagem CSS. Tudo que eu escrever aqui dentro dessas duas tags aqui vai contar como linguagem CSS, né? Uma linguagem lá de estilização. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, colocar aqui um background -color igual a FF9A6C, beleza? Só que você pode ver que ele está dando um erro aqui, né? Ele ficou vermelho aqui, está dando um erro. Por quê? Pensa só, aqui embaixo a gente estava identificando os estilos direto no elemento. Como que eu faço agora para dentro dessa tag style aqui dizer que eu quero que essa cor laranja esteja especificamente no elemento header? Bem, existem algumas formas da gente fazer isso, utilizando o que a gente chama de seletores. Para que serve um seletor? Ele serve para a gente selecionar um elemento lá da nossa página. Então, eu consigo aqui escrever, por exemplo, header, que é exatamente o nome da tag aqui. Então, ele vai procurar lá por uma tag header, ele vai procurar pelo cabeçalho. E aí eu coloco um par de chaves aqui, ó, eu abro e fecho chaves, e aí dentro desse par de chaves eu coloco os estilos que eu quero associar ao header, tá? Então eu vou pegar isso aqui, eu vou recortar daqui, colocar aqui dentro do header, beleza? Olha só, coloquei aqui, eu acabei digitando errado, né? Background color, acabou passando aqui um erro. Background color, beleza. Olha só, coloquei aqui agora a minha propriedade para trocar a cor de fundo e eu estou dizendo que ela vai estar associada ao header. Se eu salvar esse documento e voltar ao navegador, vamos lá, vou atualizar a página novamente aqui, ó. Você pode ver que continua igual, né? O mesmo resultado, ou seja, ele aplicou ali a minha cor, da mesma forma que estava fazendo antes. Isso já facilita um pouquinho, né? Já deixa o nosso HTML separado do nosso CSS, deixa o nosso código mais organizado. Pensa só, olha aqui, o nosso documento, o nosso arquivo já está com 150 linhas. E a gente ainda vai escrever muito CSS nessa aula. Então, você imagina só, isso aqui, por mais que já ajude a separar um pouco as coisas, ainda pode ficar bagunçado, tá? Especialmente se você parar para pensar que um projeto real, ele pode ter várias páginas, né? E aí pode ser que você tenha que ficar repetindo, né, os estilos de uma página para outra. E existe uma forma que é a mais recomendada, que é a que eu vou te mostrar agora, de escrever o CSS da forma mais organizada possível, que é a gente criar um arquivo separado para ele, tá? Então, eu recomendo que você sempre faça isso. Você vai vir aqui na sua pasta, tá? No contexto aqui do VS Code eu consigo criar direto aqui, mas só para você não se esquecer que a gente aqui não está fazendo nada demais, ó. Posso vir aqui e criar um arquivo no próprio explorador de arquivos aqui. Não teria problema também, tá? Mas eu gosto de criar já dentro do VS Code, que é mais prático. E eu vou chamar de index também, que também é faz parte da nossa página inicial. Só que dessa vez eu vou colocar um ponto CSS no final. Mesma coisa que eu expliquei para o HTML. É a extensão do arquivo. Então, txt é uma extensão de arquivo de texto, né? Index.txt, certo? Se fosse index.doc, é uma outra extensão de documento lá do Word. Aqui a gente tem o HTML e o CSS. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar esse meu código aqui associado ao header e é a mesma coisa, eu vou recortar ele daqui e vou jogar ele para cá, certo? Tudo que você escreveria dentro dessa tag style, você pode escrever num arquivo CSS. E aí, se eu salvar isso aqui, agora eu preciso dizer para o meu HTML que eu quero que ele leia esse arquivo, né? Como que eu faço isso? Existe uma tag chamada link, certo? Essa tag link, ela serve para a gente incluir, né, colocar um link no nosso documento para várias outras coisas, né? Vários outros tipos de arquivo. E um deles é o CSS, ó, o VS Code até me ajuda com um lembrete aqui, mas ele é bem simples, você vai colocar a tag link, e aí ela tem o atributo rel, que é basicamente o tipo de relação, né, de relacionamento desse arquivo que você está linkando. No caso aqui, ele é uma folha de estilo, né, onde estão os nossos estilos do site, e aí a gente chama isso de style sheet, né, por isso que é CSS, certo? CSS, vou botar aqui um comentário, Cascading Style
sheets, certo? Então, são as nossas folhas de estilo em cascata, tá? Ah, Isaac, por que é em cascata? Porque ele vai aplicando um depois do outro, certo? Esse arquivo CSS aqui, ó, a gente vai escrever várias coisas aqui e ele vai aplicar uma depois da outra, como se fosse, né, em cascata mesmo, tá bom? Mas a gente já vai chegar lá. Por enquanto, ó, vamos colocar aqui o href você já viu antes, né? Serve para a gente apontar para o nosso arquivo, né? Onde que ele está. No caso aqui, ele está na mesma pasta, só que ao invés de se chamar, né, index.html, como a gente fez aqui embaixo, ele se chama index.css, beleza? Só isso aqui. Então, eu vou salvar agora esse documento aqui, esse arquivo, voltar ao navegador e atualizar. E você pode ver que está funcionando da mesma forma. Quer uma prova maior de que está funcionando? Se a gente colocar outra cor aqui, ó, eu vou pegar e vou bagunçar minha cor aqui, vou jogar para o azul. Olha só, joguei para o azul, salvei o meu arquivo CSS, atualizei aqui no navegador e, de repente, o meu cabeçalho ficou azul agora, beleza? Então, agora o nosso CSS já está linkado, já está conectado ao HTML e a gente pode começar a escrever os nossos estilos. Tá? Voltei aqui para o valor que estava antes para a gente poder dar continuidade. Vamos lá, a gente vai começar fazendo algumas coisas aqui na nossa página. Se a gente vier aqui no navegador, você pode reparar, vou até atualizar aqui, ó, beleza, voltou a ficar laranja como a gente queria. Você vai reparar que ele está ficando com essa borda em volta aqui, ó. A gente não quer essa borda branca em volta do nosso cabeçalho, ele não precisa dela, certo? Por que tem essa borda branca se o único estilo que a gente colocou foi o do fundo laranja, né? O que está acontecendo aqui? Acontece que o navegador, o próprio browser, certo? Se você está usando o Firefox ou o Chrome, independente do browser, o próprio browser ele tem estilos próprios, certo? Ele já vem com umas configurações de fábrica ali, vamos dizer assim, né? Que trazem aí alguns valores padrão para um documento HTML. Por exemplo, você pode ver que os nossos links, eles estão azuis com esse sublinhado aqui, né? Você pode ver que os nossos títulos, eles são maiores, eles estão em negrito. E o que é isso? Isso são os estilos padrão do navegador. Cada navegador tem os seus estilos padrão, certo? Geralmente eles são bem parecidos e eles não fazem muita coisa. Você pode ver que a nossa página ainda está praticamente preto no branco aqui, né? Ela está bem simples. Os estilos padrão geralmente são só coisas bem básicas, tá? Mas a gente não quer esses estilos padrão atrapalhando aqui. Então o que a gente vai fazer agora é remover essas bordas em volta dos nossos elementos. Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui no meu CSS. E aí eu falei que para a gente usar um seletor, né, para a gente selecionar um elemento, a gente pode passar o nome dele. Por exemplo, se eu quisesse selecionar o meu body, né, a tag body, ó, que está em volta de tudo aqui, eu passaria o body e colocaria então entre chaves aqui o valor que eu quero. Como que eu faço para aplicar algo em todos os elementos da página? Pensa, a gente quer remover os estilos padrão do navegador. E todos os elementos da página praticamente têm um estilo padrão. E aí existe um elemento coringa aqui, né, um wildcard aqui no CSS que permite que a gente aplique regras a todos os elementos ao mesmo tempo, que é o asterisco, certo? Se a gente colocar aqui, ó, asterisco, dentro dele a gente pode aplicar, por exemplo, eu vou aplicar que eu quero que a cor dos textos, que é alterada através dessa propriedade color aqui, ela seja vermelha. Então eu vou botar aqui, ó, FF0000. Isso aqui é um vermelho bem forte, olha só. Esses valores aqui, né, eu não expliquei tanto, mas caso você não conheça, eles são basicamente seguindo o formato RGB, tá? Então essas duas primeiras letrinhas aqui, elas são a quantidade de vermelho na cor, essas outras duas aqui são a quantidade de verde e essas últimas duas são a quantidade de azul. Então eu coloquei, ó, o máximo de vermelho, 0 de azul e verde, então é uma cor bem vermelha, tá? E se eu salvar isso aqui e voltar ao navegador, olha o que vai acontecer. Vou atualizar a página e taran, todo o nosso texto ficou vermelho, de todos os elementos, todos os títulos, todos os parágrafos, ficou tudo vermelho. Olha só, até os links ficaram vermelhos. Então sempre que você quiser aplicar algum estilo muito geral assim, você pode fazer isso através disso aqui. Mas não é esse estilo que a gente vai aplicar aqui não. A gente quer remover a margem, certo? A gente tem essa margem sobrando aqui em volta, tá? E aí para isso a gente vai utilizar duas propriedades, não uma. A gente vai utilizar o margem, e aí eu vou dizer que ele vai ser 0, tá? Eu não quero margem nenhuma em nenhum elemento por padrão. A gente vai colocar as nossas próprias margens à medida que a gente for precisando, mas por padrão eu não quero nada. E também o padding eu vou dizer que vai ser 0, beleza? Só de fazer isso, ó, vamos voltar ao navegador para ver. Vou atualizar a página e, de repente, o nosso cabeçalho agora ficou grudado no topo da página, que era exatamente o que a gente queria.
E não só o cabeçalho, todo o resto do conteúdo, você pode ver que ficou bem grudadinho aqui na lateral do meu navegador, tá? Então, agora, a gente inclusive tem todos os elementos muito mais próximos um do outro, ó, sem pular muito espaço entre uma linha e outra. Por quê? Porque a gente retirou a margem de todos os elementos. E fazendo isso, a gente consegue controlar isso mais manualmente, tá bom? À medida que a gente for precisando, tá? E fora que isso também tem a vantagem de que você evita um comportamento diferente de um navegador para o outro. Pensa, você vai fazer um site, você quer que ele funcione para todo mundo igual, né? Você não quer que o seu usuário que usa o Chrome tenha uma experiência diferente do seu usuário que usa o Firefox, né? Então, a ideia aqui é padronizar para ficar o mesmo site em qualquer navegador. E além dessas duas propriedades, eu vou setar outras duas aqui que são bem úteis para a gente. E a primeira delas é o Border Box. Esse Border Box, ele é uma propriedade para a gente fazer com que as bordas do nosso elemento sejam calculadas com o padding. Isaac, você acabou de falar grego para mim. Olha só, deixa eu setar isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui o box sizing é igual a border box, né? Acabei me expressando errado aqui. O que significa isso aqui que eu fiz? Olha só, esses elementos aqui, eles estão associados a essas propriedades. E se você vier no seu navegador, clicar com o botão direito e usar aqui o inspecionar, ele vai abrir o que a gente chama de ferramentas do desenvolvedor, que são ferramentas muito úteis para ajudar nós, desenvolvedores, a visualizar melhor o que está acontecendo na nossa página, tá bom? Então, olha só, se eu vier aqui embaixo, pode ser que o seu navegador, se ele não for o Edge, esse menu aqui ele seja diferente, tá? Essa janela seja diferente. Mas só para você ver, ó, aqui ele me mostra todo o conteúdo da página. E aí eu consigo analisar cuidadosamente cada uma das coisas que está acontecendo, tanto nos elementos do HTML aqui do lado, ó, posso até dar um pouco de zoom para você enxergar melhor, ó, tanto nos elementos aqui do lado, quanto nos estilos. Você pode ver, ó, tem os elementos, que são HTML, os estilos, que são o CSS. E aí aqui a gente consegue ver, ó, tudo que está sendo aplicado nos nossos elementos. E a gente tem também esse negocinho aqui, ó, essa caixinha aqui. Isso aqui é o modelo de como funciona cada elemento do HTML em termos de estilização. Todo elemento ele é composto dessas 4 etapas aqui, ó, dessas 4 partes, que é, bem no meio, a gente tem o conteúdo em si do elemento, né? No caso do nosso cabeçalho, por exemplo, é ele ali, ó, que ficou todo de laranja. A gente tem, além do nosso conteúdo, uma borda, certo? O conteúdo ele tem uma bordinha, que a gente pode inclusive mudar a cor dela, o formato, a gente vai fazer isso mais pra frente. Mas ele tem uma borda, certo? Uma linha em volta de todo o elemento. Junto com essa borda, ele tem o margem e o padding, né? Que seria tipo a margem do elemento e esse padding aqui, que ele não tem tanto é um espaçamento ali dentro do elemento, tá? Não tem muito uma tradução exata, mas a gente chama de margem e padding, certo? Qual que é a diferença entre eles? A margem é o que fica depois da borda, separando os elementos que estão do lado de fora, e o padding, ele meio que espaça o seu elemento para dentro, tá? Olha só, eu vou te mostrar na prática isso. Vamos dar um pouquinho de zoom aqui para a gente enxergar melhor. A gente tem aqui o nosso cabeçalho, que a gente pintou ele, certo? Se eu vier no meu cabeçalho aqui e colocar margem nele, eu vou colocar aqui uma margem de 10 pixels, certo? Que é uma unidade de medida aqui, ó, 10 pixels. Salvei aqui, vou atualizar a minha página. Olha o que aconteceu. Ele ficou com um espaço em branco em volta do elemento. Por quê? Porque a margem ela fica do lado de fora. Se eu colocar aqui que eu quero um padding de 10 pixels, olha a diferença no resultado. Eu vou atualizar aqui a página. Olha só, você pode ver que agora ó, ele deu um espaço aqui na bordinha do elemento, só que ao invés desse espaço ficar do lado de fora do laranja, ele ficou do lado de dentro. Tá? Então, basicamente, a diferença entre margem e padding é essa, né? Um vai fazer do lado de fora, outro vai fazer do lado de dentro. Tá? E a gente tem também a borda, né, como eu havia explicado. Se eu colocar aqui ó, 10 pixels de margem e colocar uma borda, ó, vou colocar a borda aqui, eu quero 10 pixels de borda. E aí para a borda eu preciso definir qual o formato dela. E eu tenho várias aqui, eu tenho borda sólida, que seria uma linha contínua. Eu tenho dashed, né, que é cheia de tracinhos, né? Dash é traço, então é uma borda cheia de tracinhos. Eu vou botar aqui ó, uma borda sólida. E eu vou dizer que ela vai ser preta, né? Que é a cor 000, tá? É uma cor completamente preta. Vou salvar, voltar ao navegador, atualizar aqui e olha só, dá para ver claramente no nosso elemento ó, que a parte branca é a margem, que fica do lado de fora. A gente tem a borda em volta do nosso cabeçalho e a gente tem o padding,
né, que meio que fica por dentro, tá? Ele empurra o conteúdo para dentro, né? Ele não invade o conteúdo, mas ele cria um espaço extra ali em volta, beleza? E aí agora a gente vai dar continuidade aqui, né? Posso fechar as ferramentas do desenvolvedor, mas saiba que sempre você pode abrir em qualquer site o inspecionar aqui, né, para poder visualizar, ó, como que esse site ele foi montado, como que ele foi estilizado, e você pode usar isso para te ajudar durante o seu desenvolvimento também, tá? Vamos voltar aqui agora para o VS Code e vamos estilizar direito esse nosso cabeçalho, certo? Ele vai ter essa cor de fundo, sim, mas ele não vai ter nada disso que eu coloquei aqui, não. Eu, nessa aula, vou utilizar várias propriedades do CSS. E aí eu já vou deixar um aviso aqui que não vai dar para eu explicar 100% detalhadamente, igual eu fiz agora, todas as propriedades, porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá? Mas eu vou tentar te dar uma ideia geral de para que serve cada propriedade, para você ter um entendimento inicial ali. E aí qualquer dúvida, existe uma fonte de conhecimento aí sobre HTML, CSS e eventualmente sobre JavaScript também que a gente vai aprender, que é o MDN. Você pode pesquisar aí no seu mecanismo de pesquisa, certo? Esse site aqui, ó, developer.mozilla.org ou MDN, né, que é a documentação da Mozilla. E nela a gente tem vários materiais de referência aqui. É como se a gente tivesse um manual de instruções para as linguagens e para a internet, né, para como a web funciona. Esse site, grava aí, MDN, certo? Isso aqui é um material riquíssimo, certo? É uma coisa que você precisa lembrar sempre que existe, porque qualquer dúvida que você tiver, você pode vir aqui consultar para ver o que uma propriedade faz, entender como ela funciona. Por exemplo, se eu vier aqui em HTML, ó, a gente vai ter aqui ó, um tutorial básico explicando, inclusive a gente tem isso traduzido para português, não tem toda a documentação traduzida, mas tem bastante coisa em português, tá? Então olha só, a gente tem aqui os elementos do HTML que a gente viu na aula passada, olha quantos elementos existem, ó. Tem um monte de elementos aqui. Então, obviamente, a gente não conseguiria passar por todos eles, mas à medida que você for necessitando, você pode procurar aqui. Ó. A gente tem elementos para tabelas, a gente tem elementos para várias coisas, certo? A mesma coisa vale para o CSS. Então, a gente tem as propriedades do CSS. Olha só, a gente pode vir aqui ó, e procurar nas properties, né? As propriedades. Aqui, no caso, ficou em inglês, mas você pode ver que a gente tem muita coisa aqui. Ó. A gente tem as bordas que eu mostrei, a gente tem também várias coisas aqui de cor, enfim, muitas propriedades aqui e a gente vai estar passando por várias delas nessa aula e aí eu vou te dando uma visão geral de como cada uma funciona enquanto a gente constrói o nosso site, beleza? Então vamos lá. Se a gente for analisar aqui como está funcionando, vamos tirar... Inclusive eu vou aproveitar aqui antes da gente começar a passar no cabeçalho e eu vou fazer o seguinte... Você pode ver que todo o nosso site aqui, vamos atualizar ele, né? Tenho que salvar aqui e tirar essa borda preta horrorosa. E aí você pode ver que tudo aqui do nosso site, ele tá com uma fonte aqui que não é a mesma fonte daquele site, né? Não é a mesma tipografia aqui do site que eu mostrei lá no comecinho, né? Do resultado final. E a gente vai incluir aqui uma fonte diferente. Para a gente fazer isso, a gente usa a propriedade font family. Olha só, se escreve exatamente assim, ó. E a gente consegue passar a família de fonte que a gente quer. Inclusive, ó, o próprio VS Code me trouxe várias sugestões de fontes aqui. A gente tem a Arial, que é uma fonte bem conhecida. A gente tem vários tipos diferentes de fonte. E aí, no caso do nosso site, a gente vai estar utilizando uma fonte sem serifa, né? Que é aquela fonte retinha, sem aquelas curvinhas na ponta. Olha só, eu vou setar isso aqui, ó, font family é igual a sem serifa aqui. E aí, se eu atualizar minha página agora, repare ó, que todo o meu texto mudou para uma fonte diferente, ó, já ficou um pouco mais parecido com o que a gente tem no resultado final, né, que é uma fonte mais comum aí na internet, beleza? Mas ainda não é exatamente a fonte que a gente quer. Para a gente usar a fonte que a gente quer, eu vou te recomendar também mais um outro material aqui que é muito útil, que é o Google Fonts, né? Caso você não conheça, é um repositório, é um site do Google que ele tem várias fontes abertas que você pode utilizar, fontes que você não precisa ir pagar direitos autorais, nem pagar nada para utilizar. São fontes gratuitas e abertas que você pode utilizar à vontade. Elas são muito utilizadas na web, tá? E a fonte que a gente vai estar utilizando, você pode inclusive, se você quiser, se você preferir, usar uma fonte diferente, né? Se você quiser customizar aí o seu projeto. Mas a fonte que a gente vai estar utilizando aqui é a fonte Montserrat, que é essa aqui, ó. Ela é uma fonte bem popular, certo? E aí, para a gente incluir ela no nosso projeto, pelo menos no momento em que eu estou gravando essa aula aqui, a interface do Google Fonts é mais ou menos nesse formato aqui, ó.
E aí você pode vir selecionar qual que é o estilo que você quer. Você pode ver que você tem a versão mais fininha da fonte, tem a versão mais em negrito da fonte. E a gente vai precisar de basicamente duas aqui. A gente vai precisar da regular, que é a fonte padrão. E aí já está até selecionado no meu aqui, ó, mas eu posso marcar aqui para selecionar, né? E eu vou querer também a fonte semi-bold, né? Que é uma fonte quase em negrito aqui, uma fonte mais grossa. Beleza? Então, vou selecionar ela aqui. E aí, ó, clicando nesse quadradinho aqui, né, eu tenho a opção de ver as fontes que eu selecionei. Ele tá me mostrando aqui que eu selecionei elas duas, ó. E aí ele já traz uma dica muito legal aqui, por isso que o Google Fonts também é bem popular, ó. Ele já traz pronto aqui pra gente utilizar, certo? Essa fonte vinda do próprio Google Fonts, né? Você pode incluir ela direto lá no seu HTML, e aí você vai copiar esse código aqui, ó, essa tag link. Lembra que eu falei que a tag link ela serve para a gente conectar outros arquivos? Então, você copia todo esse conteúdo aqui, cola lá no seu HTML, eu vou voltar aqui no meu VS Code, a gente vai vir aqui no HTML, dentro do head, tá? É importante que isso fique aqui dentro do head. Eu vou colar aquelas linhas que a gente viu lá. Olha só, ele vai ter esses elementos aqui que você não precisa entender necessariamente tudo que ele faz. A ideia principal, ó, como você pode ver aqui, ó, tem o Style Sheet e tem o link lá do Google, tá? Incluindo a nossa fonte. Com isso, o que vai acontecer? O nosso site ele vai lá no Google, vai baixar essa fonte para a gente poder utilizar ela na página. E aí você garante também que, mais uma vez, essa fonte ela vai sempre funcionar. Para qualquer pessoa, em qualquer computador, né, o seu site sempre vai ter a fonte correta. E aí, ao invés da gente usar agora o sans serif aqui, a gente vai simplesmente colocar, entre aspas, Montserrat, que é o nome da fonte. Olha só. E aí eu ainda consigo, ó, colocar uma vírgula aqui, né, e ainda manter o sans serif aqui no final, porque se por acaso der algum erro lá no Google, ele não conseguir carregar essa primeira opção, depois da vírgula eu posso definir uma segunda opção. Tá? Então, fazendo nesse formato aqui fica bem legal, a gente consegue visualizar a mudança lá na página já, né? Se eu salvar aqui, ó, repara bem no formato da fonte. Eu vou atualizar a página e, olha só, a fonte ficou um pouco maior, né? Um pouco mais espaçada, com a letra um pouco mais fina. Você vê que mudou o formato e agora sim a gente tem aí a fonte correta no nosso site. E antes da gente passar aqui para o próximo elemento, eu vou colocar dentro do body, ou seja, eu vou aplicar em todo o corpo da minha página uma cor de texto específica, tá? Eu já defini aqui, eu já tenho, a partir lá daquele protótipo que eu te mostrei, eu já sei qual é a cor que eu vou querer aqui, né? Geralmente isso é o trabalho de um designer, né? De um designer de interfaces, ele que vai definir as cores das coisas, mas você também pode experimentar aí, né? Usar aí sua criatividade. Eu aqui vou utilizar o valor pré-definido que eu já tenho, que é o 26, 31, 38, que é um valor mais escuro, que é a cor da nossa fonte de toda a página, certo? Todos os textos da página vão ter essa cor, e aí aplicando isso direto no body, ele vai meio que aplicar em qualquer elemento. E aí se eu quiser sobrescrever essa cor, eu posso, porque lembra que eu falei no começo? Isso aqui é uma folha de estilo em cascata, então ele vai ler esse arquivo em ordem, e aí se abaixo desse body, né, mais aqui para baixo, eu viesse e colocasse o meu H1, por exemplo, que é o título, com uma cor diferente, vou colocar uma cor laranja para ele, ó, igual a cor que a gente tem aqui. Copiar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Vou salvar esse arquivo. Olha o que vai acontecer. Atualizei a página. Beleza, ó. Os nossos textos, eles ficaram escuros, né, com essa tonalidade um pouco mais azulada, mas especificamente o nosso único elemento H1, lembra, a gente só tem um H1 na página, ele ficou laranja. Por quê? Porque ele passou por cima daqueles estilos que vinham antes, né? Ele definiu essa cor aqui, chegou aqui embaixo, ele definiu outra por cima. Tá? E essa aqui de baixo sempre vai ter prioridade, beleza? Então, vamos seguir. Eu vou excluir isso aqui, que a gente não precisa, e a gente pode, então, continuar estilizando o nosso cabeçalho. O nosso cabeçalho, ele vai ter padding, certo? Então, como eu já falei antes, a gente pode definir aqui um espaço em volta do elemento. Só que eu não quero definir o mesmo espaço para todos os lados, tá? Eu quero definir espaços diferentes. E aí, para isso, eu tenho as 4 direções aqui, olha que legal. Então, eu tenho o padding da esquerda, que eu quero que seja 80 pixels, e o padding da direita, então o padding lateral vai ser mais espaçado do que o padding em cima e embaixo, né? Então, o padding top, ele vai ser apenas 24 pixels, o padding bottom, ele vai ser 24 pixels também, tá? Então, a gente consegue definir, da forma que eu mostrei antes, ó, uma única vez em todos os lados ao mesmo tempo, ou a gente consegue definir lado a lado, um de cada vez. Vou salvar aqui,
voltar ao navegador, vamos atualizar a página e beleza, o nosso cabeçalho já ficou mais espaçado aqui, ó, já ficou mais interessante. Inclusive agora acho que a gente já pode começar a diminuir um pouco esse zoom para a gente ver a página no seu tamanho original. Olha só, agora sim, ó, temos aqui a página no tamanho original, o cabeçalho já está ficando interessante. O que a gente precisa fazer agora é, ao invés de colocar esses elementos um embaixo do outro, a gente ter a logo desse lado esquerdo e esses outros links aqui cá do lado direito. E é exatamente isso que a gente vai fazer com a propriedade display. O display, né, é a exibição do elemento, né, o formato como ele exibe as coisas que estão dentro dele ali. E a gente tem vários formatos de display diferentes. Se eu vier aqui na ajuda do VS Code, essa ajuda a gente consegue ativar ela apertando Ctrl espaço, tá? Você aperta aí Ctrl espaço e ele abre essa janelinha aqui, ó. E aí ele traz aqui todos os valores possíveis. Olha só, tem vários valores possíveis aqui. Isso pode ser um bloco, pode ser um flex, grid, inline, enfim, tem vários estilos, como eu falei, não vai dar para eu entrar em detalhe aqui de cada um deles, mas a gente vai estar utilizando bastante nessa aula o flex, que é uma forma flexível da gente exibir os nossos elementos, tá? E aí a gente definindo o flex, a gente também consegue alinhar os nossos itens, e aí eu vou dizer que eu quero alinhar eles ao centro, e a gente também consegue justificar os nossos itens, né? Só que aqui é justify content, né? Justificar o conteúdo dentro desse elemento aqui. E eu vou colocar aqui o valor space between. O que é isso aqui? Basicamente, o align itens, ele vai alinhar na vertical, certo? Então, falando verticalmente aqui, né? Eles vão ficar na mesma, centralizados aqui na mesma direção. E o justify content, né, é para justificar, igual a gente justifica texto, a gente pode colocar ele à esquerda, à direita, a gente pode colocar centralizado, seria basicamente o movimento horizontal desses itens, tá? Então, o align itens é vertical e o justify content é horizontal, sendo que space between significa espaçar entre, né? Então, ele vai dar um espaço entre esses elementos. Olha o resultado, salvando aqui o CSS, a gente vai conseguir ver, olha só, vou atualizar aí. Olha que bacana, ficou um do lado de cá e o outro lá do outro lado. Por quê? Porque eles ficaram espaçados entre eles, né? Ele pegou esse espaço entre os elementos aqui e aumentou o máximo possível, tá? Então você vê que os nossos elementos já ficaram bem mais organizados aqui como a gente queria na tela. É bem fácil utilizar o flex uma vez que você o entende, tá? Por mais que no primeiro momento ele pareça bem complicado, mas mais para frente, estudando, você vai entender, obviamente, em detalhes como ele funciona. Aqui, de forma resumida, você pode entender que basicamente a gente usa o display flex para ativar essas outras duas propriedades aqui, sendo que uma serve para a gente alinhar na vertical e a outra serve para a gente alinhar na horizontal, beleza? E com isso a gente finalizou aqui o nosso cabeçalho, certo? O que ficou faltando aqui é ajustar os links, né, que ainda estão azuis e ainda estão muito grudados um no outro. Então agora a gente vai precisar mexer no link, certo? Só que eu não quero mexer em todos os links da página. Olha só que coisa interessante. Se eu vier aqui e pegar a tag A e colocar uma cor diferente nela, vamos colocar a cor vermelha. Lembra? FF0000 é o vermelho. Beleza, salvei. Ao atualizar a página, você vai ver que eles aqui em cima ficaram vermelhos, porém, todo o resto da página ficou vermelho também. E não é isso que a gente quer. Olha só, até aqui no final ficou vermelho. Certo? Não é isso que a gente quer estilizar um de cada vez. E a gente consegue definir aqui que a gente não quer qualquer link, a gente quer o link que está dentro do cabeçalho. E como que a gente faz isso? A gente coloca o elemento um depois do outro. Olha só, você coloca assim, ó, header e depois nave, por exemplo, né, que seria o elemento nave dentro do header. Ou então, como eu fiz aqui, né, header depois A, que é o elemento A dentro do header. Inclusive, mais uma vez elogiando aqui o VS Code, né, que é uma ferramenta muito útil. Se você passar o mouse aqui em cima, ó, ele te mostra até a estrutura desse seletor. Olha só que bacana, né? Basicamente isso aqui, ó, é o equivalente a dizer que você quer um elemento A que está dentro de um cabeçalho, né? Você consegue perceber, ó, por esse espaçamento aqui, né, que é como se ele estivesse por dentro. Tá? Então, basicamente fazer isso, né, um elemento depois do outro, você está dizendo que você quer o elemento da frente que está dentro desse de trás aqui, né, o elemento, né, e você poderia inclusive colocar vários, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode ver pelo mapeamentozinho aqui que você está pegando o elemento A, que está dentro do nave, que está dentro do header, tá? Então, basicamente a gente usa isso para selecionar elementos mais específicos, né, para a gente não
aplicar na página inteira, e sim apenas em um elemento específico. E aí aqui os nossos links, eles vão ser brancos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, FF, que é a cor máxima aqui de todos os valores, que é o branco. Vou mudar o texto para negrito, né? E aí eu faço isso através do font weight, que é a propriedade de peso da fonte, né? Do inglês é o peso da fonte. Eu vou dizer que eu quero os 600. Lembra dos 600 que a gente pegou lá no Google Fonts? Então, a gente vai passar esse exato valor aqui, que é o valor mais negrito da fonte. Vou colocar também um pouco de padding nesse elemento, tá? E aí eu vou dizer que eu quero 32 pixels. Fazendo assim, vamos voltar para o navegador, atualizar aqui, vamos dar uma olhada, ó, beleza. Ele ficou aqui, ó, já ficou branquinho, ficou espaçado e a gente já consegue, então, clicar nesses elementos aqui de forma mais fácil, né? Porque eles não estão tão grudados um no outro e ficou mais fácil de enxergar também, né? Porque ele ficou em negrito, ele deu um destaque. Última coisa que eu vou fazer é tirar aquele sublinhado, a gente consegue fazer isso passando aqui a propriedade Text Decoration, tá? Que é a decoração ali do texto, né, o enfeitezinho do texto, a gente vai dizer que não quer nenhuma, né, none em inglês é nenhum. Então, salvei, vou atualizar a página e beleza, ó, sumiu o underline. Show? Vamos seguir então agora que a gente já finalizou o nosso cabeçalho, olha só, nosso cabeçalho ficou bonitinho. Só tem um último detalhe antes da gente passar aqui, é que a nossa logo aqui, ela ficou quase invisível, não é o que a gente quer. E aí, para isso, a gente tem uma outra imagem de logo, né? Tem a logo normal e tem a logo branca. E aí a gente vai trocar aqui, ó. No HTML, você vai vir lá na imagem e vai trocar de logo para logo-white, que é a mesma imagem, só que ao invés de ser laranja, ela é branca. E aí, ó, voltando ao navegador, você vai ver que dá um contraste melhor. A gente consegue enxergar o que está ali, beleza? Agora sim, finalizamos o nosso cabeçalho. Vamos para a seção principal aqui. Nosso objetivo principal aqui é colocar essa imagem de um lado e aí esses textos aqui do outro lado, né? Um aqui na esquerda e o outro na direita. E aí, para isso, a gente vai vir aqui no nosso index e agora a gente vai pegar, então, a nossa seção inicial ali, né? O que eu vou fazer aqui? A gente tem a nossa section aqui e aí ela tem um ID específico, tá? E a gente quer, então, selecionar apenas essa section. Se a gente colocasse o section lá no CSS, né, se a gente viesse aqui e fizesse section, não ia adiantar, né, porque a gente ia pegar todas as sections, né, todas elas são o mesmo elemento. Mesmo que eu colocasse, por exemplo, main e depois section, também não ia adiantar, porque todas as sections estão dentro do elemento main. Então, como é que eu faço para selecionar especificamente essa daqui? Felizmente, no CSS, a gente não consegue selecionar apenas pelo nome da tag, a gente também consegue selecionar pelos atributos dela, tá? E aí, para a gente escolher uma tag a partir do seu atributo ID, a gente precisa simplesmente utilizar o jogo da velha, certo? A hashtag aqui, ó, essa tralha, tá? Tem gente que chama de tralha, jogo da velha, hashtag, enfim. Você passa o jogo da velha e aí você coloca o nome do ID que você quer. Nesse caso, é início. Então, a gente vai fazer nesse formato aqui, ó, hashtag início. E aí, se você passar o mouse aqui em cima, olha que bacana. O VS Code até te dá uma dica aqui, ó, de qual que é o elemento que você está pegando, ó. É um elemento qualquer com ID igual a início, que é exatamente a nossa seção inicial. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima no cabeçalho, que é utilizar o display flex, né, o nosso display flexível, né, a exibição flexível. A gente vai alinhar verticalmente falando esses itens no centro. Olha só o que vai acontecer. Vamos voltar aqui no navegador, vou atualizar. Olha só que legal, eles ficaram, ó, alinhados. Quando a gente olha na vertical, eles estão centralizados, né? Esse texto aqui, ele ficou exatamente no meio vertical da imagem. A gente também consegue vir aqui e colocar o start, né, que é o começo, e aí se eu atualizar a página no navegador, você vê que ele vem cá para o topo, né, que é o começo do elemento. O mesmo vale também para o end, né, que é o fim, é o final do elemento. Se eu atualizar aqui, olha só que bacana. Então, é uma forma da gente manipular a exibição desse elemento, mas aqui a gente quer centralizado mesmo. Além disso, eu quero dar um espaço entre esses elementos. Eu poderia colocar um pouco de margem, por exemplo, na nossa imagem ou no nosso texto? Poderia. Mas existe uma propriedade melhor que faz isso, que é o gap, né? Quando a gente define aqui, ó, o flex, a gente consegue dar um gap, né? Um gap é um espaçamento, a gente consegue colocar uma distância ali entre um elemento e outro, e aí eu posso colocar aqui, eu quero 32 pixels de distância, vou salvar aqui,
Vamos atualizar e beleza, você vê que o texto já deu uma distanciada da imagem. E vou colocar também um pouco de padding, né? Por quê? Porque o nosso texto está ficando grudado aqui na beirada da tela e do lado de cá também. Então, a gente vai colocar um pouco de padding aqui, só que mais uma vez, eu não vou usar um padding igual em todos os lados. Só que aí vai um truque bacana para você agilizar a escrita do código. A gente não precisa ficar escrevendo assim não, ó. Esquerda, direita, topo e baixo, né? Não precisa fazer nesse formato. Usando a própria propriedade padding, né? A gente consegue definir um valor depois do outro. E aí ele vai já pegar automaticamente cada um desses valores. Olha só que legal. Eu vou colocar aqui, ó, 24 pixels, 80 pixels, 128 pixels e 80 pixels de novo. Ah, Isaac, como é que você sabe qual valor é qual? Basicamente, o navegador ele sempre vai seguir a mesma ordem, tá? Ele vai seguir topo, direita, baixo e esquerda. Ele vai sempre seguir essa mesma ordem aqui, né? Primeiro a margem, o padding de cima, o mesmo vale para margem, tá? Padding e margem são elementos muito parecidos. Então, primeiro é em cima, depois é na direita, depois embaixo e depois na esquerda. E aí, se eu salvar isso aqui e voltar ao navegador, vou atualizar a página e olha só, já deu um espacinho menor em cima, um espaço mediano aqui dos dois lados e um espaço maior embaixo. E olha só que bacana. Nosso layout já ficou bem organizado aqui, ó, já está começando a ganhar forma, né? E além disso, a gente só vai fazer mais um ajuste bem rapidinho aqui, que é que a gente vai pegar o nosso início aqui e eu vou dizer que eu quero uma posição relativa nele. Por que eu vou fazer essa posição relativa aqui? Mais para frente eu vou explicar, mas basicamente eu quero cravar aqui que os elementos que vão ficar aqui dentro, eles vão ser posicionados em relação a esse elemento aqui, tá? Eles vão usar esse elemento aqui como base, beleza? E aí, vamos lá. Agora, eu vou salvar isso aqui, né? Vamos voltar ao navegador para conferir. A gente já tem tudo funcionando igual, certo? Aquela propriedade, ela não altera nada no posicionamento desse elemento aqui. Mas, a gente vai agora começar a ajustar aqueles textos, né? E aí, primeiro de tudo, vamos mexer nos títulos, né? Eu tenho aqui o H1, e esse H1, ele vai ser um texto em negrito. Então, eu já vou colocar aqui o font weight de 600. Eu também vou alterar o font size, né? Que se você sabe aí um pouquinho de inglês, size é tamanho. Então, eu vou dizer que eu quero um tamanho maior para esse texto. Além disso, eu vou colocar um pouco de margem na parte de baixo dele, para separar ele do parágrafo. Olha só, voltando aqui, ó, ele está grudado aqui, ó, o título no parágrafo, né? Não é legal. Então, eu vou colocar um espaço entre eles também de 32 pixels, beleza? Salvei aqui, voltando ao navegador, atualizei a página e... beleza, olha só que legal, a gente aumentou um pouquinho o tamanho do texto, já deu um espaçamento aqui, já está ficando mais interessante. Para adiantar, olha só, esse nosso título aqui, ele vai ser exatamente igual a todos os outros. E aí existe uma outra dica legal aqui do CSS, é que você consegue aplicar esses blocos aqui para mais de um elemento ao mesmo tempo. Tá? Então eu consigo aplicar ele para o H1, mas se eu colocar uma vírgula aqui, eu também consigo aplicar ele para o H2, tá? Eu gosto até de pular a linha aqui, ó, para deixar bem separadinho, né? Que eu estou aplicando tanto no H1 quanto no H2, o mesmo estilo. Assim a gente evita de ficar se repetindo, né? Escrevendo a mesma coisa várias vezes. Então, salvei aqui o meu arquivo, ó, vou voltar aqui no navegador, atualizar e beleza, ó, todos os outros títulos já cresceram, já ganharam um espaçamento extra ali e a gente acabou ganhando tempo também. Ok, vamos agora mexer nesse parágrafo aqui. E aí, para isso, eu vou te ensinar uma outra técnica de selecionar elementos aqui da tela, beleza? Eu poderia vir aqui e colocar simplesmente um P. E aí, dentro desse P, eu alteraria aqui, né, o estilo lá do parágrafo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, né, de acordo já com o resultado final que a gente quer, uma altura de linha, certo? Line height é a altura de linha, um pouco maior, ela vai ser de 150%. E também vou colocar um pouco de margem na parte de baixo também, igual a gente fez no título, né? Para espaçar esse elemento um pouquinho. Então, salvei aqui, voltar no navegador, vou atualizar, beleza, ele já ficou mais ou menos no formato que a gente queria aqui, já ficou mais separado. E aí, ó, eu inclusive já apliquei em todos os outros parágrafos, ó, isso aqui também é um parágrafo, isso aqui também é um parágrafo, e aqui a gente também tem parágrafos, beleza? E aqui no final também. Só que o que acontece? O elemento P, ele é um elemento bem genérico, e pode ser que, eventualmente, a gente use ele para outras coisas. Mas existe um jeito muito parecido com esse do ID aqui, da gente aplicar um estilo em elementos específicos, que é utilizando as classes, tá? A gente tem aqui no HTML esse atributo ID
mas a gente também tem um atributo chamado class. E aí, para isso, eu vou vir aqui no parágrafo, ó, e vou colocar aqui, ó, class com 2 S's, e vou colocar dentro dele a classe parágrafo. E aí a gente consegue lá no CSS encontrar essas classes parágrafo através de um outro símbolozinho especial, que é o ponto, certo? O ponto final aqui, ó, ponto parágrafo. Muito parecido com o que a gente fez com o jogo da velha, só que aqui com o ponto. E aí ele vai aplicar especificamente esse estilo naquele nosso parágrafo que tem essa classe. Olha só, vou atualizar aqui, ó, ele continuou igual, porém agora os outros, ó, voltaram a ficar menos espaçados entre si. E aí para que serve isso, Isaac? Por que você está fazendo dessa forma aqui? Porque aí eu consigo dizer exatamente o que eu quero que realmente seja um parágrafo, tá? No meu documento aqui. E a grande diferença entre o ID e a classe, né, que a princípio você pode olhar e pensar, eles fazem a mesma coisa. Eles servem quase que para a mesma coisa. A grande diferença aqui é que o ID, geralmente, ele é uma coisa única, certo? Você não vai ter outro elemento, independente do elemento, tá? Pode ser qualquer elemento aqui, mas você não vai ter outro elemento com esse ID de início, no documento inteiro, não pode ter. Enquanto que a classe você pode repetir, você pode colocar a mesma classe em outros elementos, que é inclusive exatamente o que a gente quer fazer aqui, ó, que é pegar esse parágrafo, copiar ele e colocar ele em todos os outros P's. Então, olha só, eu vou colocar ele nesse parágrafo aqui, vou colocar também ele, ó, nesse parágrafo aqui. Em cada uma dessas respostas aqui, a gente vai colocar a mesma classe. E aí aqui no final, a gente tem mais alguns parágrafos, certo? A gente tem esses elementos aqui também, só que eles eu a princípio não vou colocar não, porque eles são outro tipo de parágrafo, certo? Eu quero um estilo diferente para eles. E aí se eu salvar agora e voltar ao navegador, você vai ver que vai funcionar como a gente queria, ó. Sendo que lá no final da página, esses elementos aqui não foram alterados. Ok, estamos quase acabando aqui a nossa sessão inicial, e aí a gente precisa aqui no CSS dar continuidade agora, ajustando aqueles nossos links. E aí eu vou fazer o uso da mesma estratégia aqui. Eu vou pegar esses dois links aqui e eu vou adicionar uma classe para cada um. Eu vou adicionar nesse aqui a classe button, né, que é botão em inglês, posso inclusive botar em português, né, ficar padronizado, ó, botão. E aí aqui embaixo eu vou colocar uma classe botão traço transparente, certo? Então a gente tem um botão comum e um botão transparente. E aí a gente vai ajustar eles lá no CSS agora. Olha só que legal. O botão comum, eu vou colocar uma cor de fundo nele. Essa cor de fundo vai ser o FF725E. Ele também vai ter uma borda arredondada. Olha só que coisa interessante. Se eu colocar aqui agora um pouco de padding, certo? Só para você reparar, igual a gente fez lá no cabeçalho, né, para dar aquele espaçamento ali, eu vou colocar um padding aqui de 16 pixels e de 32 pixels. Isaac, você colocou só 2, o que está acontecendo aí? Em cima lá você colocou 1, aqui colocou 4. Então, também outro atalho, né, outra abreviação que a gente tem no CSS é escrever as coisas assim, ó. No caso do padding, a gente vai fazer o vertical e o horizontal, certo? E a gente consegue, em uma linha só, definir os dois. Se a gente passar 2 valores, ele já vai entender que é para... No caso do topo, ele vai duplicar para baixo, e no caso da direita, ele vai duplicar para a esquerda, né? Ao invés da gente definir 4 valores aqui, tá bom? Então é outra forma da gente fazer isso aqui também. E aí eu vou salvar aqui, vamos voltar no navegador. Se eu atualizar aqui agora, olha que bacana, o nosso botão já está aparecendo ali, ó. Só que ao invés da gente ter essa bordinha pontuda, a gente vai ter uma bordinha arredondada. E a gente faz isso através do border radius, né, que seria o raio da borda, né, o raio lá do círculo, né, então ele vai arredondar a borda em 8 pixels, né, que também é um valor bem pequenininho aqui, né, só para ele dar um leve arredondamento ali na borda. Olha que bacana, ficou bem legal. E aí a gente só precisa então mudar essa cor branca aqui, né, essa cor azul aqui para branco. Então, mesma coisa que a gente fez lá no link de cima, eu vou colocar uma cor de branco, vou também tirar aquele sublinhado, então o text decoration a gente coloca como none, né, que é nenhum. Atualizei aqui a página e nosso botão já ganhou forma aqui, ó. Falta agora a gente estilizar o botão transparente. Como que vai funcionar no botão transparente? Bem parecido. A gente vai ter aqui, ó, botão transparente, né, e aí a gente vai colocar nele um background color de transparent, né, a palavra transparente aqui em inglês, tá?
Normalmente, a gente nomeia as coisas na programação em inglês, certo? Então, eventualmente, você vai se acostumar, não precisa se preocupar não, mas a princípio você pode começar fazendo em português sim, para você não ficar perdido enquanto estuda, beleza? Vou colocar aqui também uma cor, certo? Aqui ele também vai ter essa mesma cor de FF725E, né? Aqui é o contrário, né? A gente tinha o fundo laranja e o texto branco, aqui a gente vai ter o fundo branco e o texto laranja. Vou dar o mesmo padding aqui, então 16 pixels na vertical e 32 pixels na horizontal. Lembrando que aqui não tem vírgula, tá? É uma medida, espaço e a outra medida. E aí a gente também vai pegar aqui o nosso text. E aí eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Ao invés de eu tirar o underline, né, o sublinhado lá, eu vou modificar ele. Eu vou colocar um text underline offset. E aí eu vou colocar 4 pixels. Isso aqui serve para a gente dar uma leve espaçada naquele sublinhado. Olha só que legal. Vai criar um efeito bacana, ó, se eu atualizar aqui. Olha só, ele ficou com um sublinhado um pouco mais separado. E aí a gente consegue então já ter aqui o nosso botão transparente funcionando. A gente tem o botão principal aqui, né, que leva lá para o nosso contato no WhatsApp. E a gente tem esse outro botão aqui que leva para a nossa seção da clínica, que é a seção que a gente vai ajustar agora, tá bom? Só que antes da gente passar para ela, tem um detalhezinho bem pequeno, que é que nessa imagem aqui, a gente tem um elemento de fundo aqui, a gente tem uma forma laranja lá no nosso design, que ela fica aparecendo por trás aqui desses elementos. E aí agora eu vou colocar essa forma no nosso conteúdo aqui. Eu vou vir aqui no HTML, e eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, o shape, certo? E eu vou incluir ele aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma imagem, e aí o source dela vai ser image/shape.svg. Ela é uma imagem decorativa, então isso aqui eu posso deixar em branco mesmo. Se eu salvar aqui agora, você vai ver que o nosso layout ele ficou totalmente quebrado aqui, né? Ele virou uma bagunça, né? Ficou bem diferente do que a gente tinha antes, mas isso é porque a gente ainda não ajustou os estilos dessa imagem, tá? E aí eu vou colocar uma classe nela para ficar um pouco mais fácil de eu selecionar ela lá no CSS. E eu vou dizer que eu quero que essa classe se chame Absoluto, certo? Absolute. Por que Absolute? Porque a gente vai utilizar aqui aquele position relative que que eu coloquei lá no comecinho, lembra? Esse relative aqui agora ele vai ser importante. Por quê? Junto com o relative eu posso fazer uso de um elemento com o position absolute. E aí eu consigo, através desse position absolute, posicionar esse elemento de forma absoluta na página. Eu quero dizer exatamente, não, eu quero que ele fique na posição 0, ou então na posição do meio da página. E a gente consegue meio que manualmente definir esses valores. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui que eu quero que ele fique bem no fundo, certo? E aí eu vou colocar aqui 0 e também bem à esquerda, colocar aqui um left 0, tá bom? Então ele vai lá para o fundo e também lá para a esquerda, né? E eu quero também dizer que a largura dele, e aí o elemento da largura, né? A propriedade que define a largura é a width, que é a largura em inglês. Eu vou dizer que vai ser 100%, ou seja, vai ocupar a largura inteira da página. E aí eu vou salvar isso aqui. E se eu agora atualizar a minha página, vamos ver. Beleza, ele acabou ainda ficando um pouco quebrado aqui. Ah, tá, por causa do zoom. Mas olha só que legal. Você vê que o nosso elemento aqui, ó, ele já ficou por cima dos textos aqui, né? Ele não tá mais bagunçado. Você vê que ele não está mais interferindo nas outras coisas da página. Ele, inclusive, tomou o espaço aqui, né? Por quê? Porque quando a gente coloca essa posição absoluta, ele meio que ignora todo o resto da página e a gente vai posicionar ele manualmente, independente do resto do conteúdo. Então, tá bom. Agora que a gente já fez isso, só faltou um detalhe, né? Que ele está por cima da imagem e a gente consegue ajustar isso utilizando o Z-index, tá? O Z-index é a posição de profundidade desse elemento. E se eu colocar um valor negativo aqui, eu consigo jogar ele para o fundo, né, para trás dos outros elementos. Então, olha só que legal. Eu vou atualizar aqui, ó. Agora ele está atrás da imagem, porque por padrão, né, os elementos eles meio que ficam ali no 0, né? Se você jogar um valor negativo, ele meio que vai para trás de todos os elementos. E aí a gente pode então dar continuidade agora, estilizando a seção da clínica. Então eu vou colocar aqui, ó, hashtag clínica. E aí a gente vai fazer uma estilização nela. Mesma coisa, eu vou dar um display flex e vou alinhar esses itens ao centro, né, vertical. E também vou dar um gap aqui, né, uma separação de 64 pixels entre esses elementos. E vou colocar um padding também nessa nossa seção de clínica, né, para espaçar ela da beirada da página
de 64 pixels na vertical e também de 80 pixels na horizontal. Salvei aqui, vamos voltar lá no navegador para ver como ficou. Olha só, nossa seção de clínica, vou atualizar ela e olha só, já ficou bem organizado, né? Uma vez que a gente entende o que as propriedades do CSS fazem, vai ficando mais fácil da gente ajustar elas. Olha que legal. Então a gente colocou aqui, ó, esses elementos já alinhadinhos. Você vê que a gente já aproveitou os estilos que a gente escreveu antes, né, para o título e para o parágrafo. E agora eu vou só ajustar um pouco esses itens aqui, ó, que são os nossos LI, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, dentro de clínica, eu quero o elemento LI, né? E eu quero que todos esses LIs que estão ali dentro, eles tenham um pouco de margem embaixo, certo? 16 pixels. E também um pouco de margem à esquerda, né? Vamos empurrar eles um pouquinho ali da esquerda, 32 pixels. Salvei, voltei no navegador, vou atualizar a página e beleza, ó, já ficou mais espaçado aqui, ficou mais elegante, certo? E era só isso. Nossa seção de clínica, ela é bem simples, já está pronta. Agora a gente vai passar para a seção aqui do Pet Shop e Farmácia e basicamente aqui a gente vai centralizar esse conteúdo, né? Não sei se você lembra lá do site pronto, né? Do protótipo. A gente tem que ter esse elemento aqui centralizado. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui e eu vou colocar aqui, ó, hashtag farmácia, que é o ID da nossa seção, lembra? Ó, muito importante que a gente coloque o mesmo valor. E aí dentro de farmácia, eu vou colocar mais uma vez um pouco de padding aqui. Vou dizer que eu quero 64 pixels e 80 pixels, igual a gente fez ali em cima. E eu vou utilizar a propriedade text align, que como você já deve imaginar, serve para alinhar o texto. E aí eu consigo alinhar esse texto ao centro. Olha só que bacana. Vou atualizar aqui, ó, e de repente já ficou tudo centralizado. Olha que legal. A gente conseguiu deixar ele bem bacana aqui. Inclusive, além de colocar eles todos centralizados, né, a própria imagem ela já foi centralizada também. Mas nessa imagem eu quero dar um espaçamento nela também, então eu vou selecionar aqui especificamente a farmácia, IMG, e eu vou dar uma margem para ela de 64 pixels na vertical e também na horizontal eu vou deixar essa margem automática. Fazendo isso, ele vai calcular ali o valor necessário para que ela se mantenha centralizada, beleza? Então, vou atualizar aqui agora, ó, já deu uma espaçada na imagem, deixa o nosso layout também mais elegante, e aí especificamente também no parágrafo dessa seção, ou seja, ó, eu quero aqui, ó, dentro da seção farmácia, pegar o ponto parágrafo. Então, se aplica da mesma forma, olha que legal, ele está pegando o elemento com ID de farmácia e procurando dentro dele por um elemento com a classe parágrafo. E aí eu vou simplesmente dizer aqui que eu quero uma largura máxima, certo? Aqui em cima, a gente setou a largura de um elemento, a largura exata dele. Aqui eu não quero setar uma largura exata, mas eu não quero que ela ultrapasse 950 pixels. Então a gente também tem como trabalhar dessa forma, definindo um valor máximo. Então eu salvei aqui, vamos voltar aqui ao navegador, vou atualizar e beleza, ó, ele ficou num tamanho limitado aqui. Se por acaso eu diminuísse a minha página, ó, você vai ver que o elemento ele vai diminuindo junto. Olha só, foi diminuindo junto. Mas quando chega num determinado ponto, que é o 950 pixels, ele para de aumentar. E agora a gente vai fazer uso novamente da margem automática para centralizar esse elemento. Então a gente consegue fazer um pequeno truque aqui com o CSS, ó, que é colocar na horizontal esse auto, né, que seria um cálculo automático da margem. O que ele vai fazer? Ele vai calcular automaticamente tanto a margem da esquerda quanto da direita, e aí ele vai deixar elas iguais, fazendo com que o nosso elemento fique centralizado, porque ó, a margem desse lado de cá sempre vai ficar igual ao do lado de cá. Tá? Então mais um truque aí para você centralizar os elementos. E aí a gente finaliza também a nossa seção de farmácia. Ó. Agora que a gente vai pegando o jeito do CSS, vai ficando mais fácil da gente fazer os nossos itens aqui, beleza? Vamos lá. Agora, para a seção de perguntas frequentes, a gente vai fazer bem parecido com o que a gente fez nas outras. Vamos lá. Ó, vou vir aqui, colocar aqui, ó, hashtag dúvidas, que é o ID da nossa seção. Vou colocar aqui um display flex nele também, para ficar flexível. E vou alinhar eles na vertical, centralizado também, né? E também vou espaçar aqui os elementos, né? Vou colocar um gap neles de 64 pixels. E também vou dar o padding, né, de 64 pixels e 80 pixels na horizontal. Inclusive, ó, ficou exatamente igual o que a gente fez aqui em cima. A gente poderia pegar isso aqui, né, tirar ele daqui e colocar ele
junto com o clínica, certo? Poderíamos fazer dessa forma aqui, mas aqui nesse exemplo, né, só para ficar bem organizado, bem separado aqui, eu vou deixar ele aqui embaixo, tá bom? Só para você entender que cada um é uma seção diferente. Salvei. Vamos voltar ao navegador para ver. Vou atualizar aqui, ó, e beleza, ó, já ficou bacaninha aqui, ó. A gente tem a imagem de um lado e a gente tem o texto do outro. Eu acabei de reparar que ficou faltando um detalhezinho aqui, certo? Um errinho que eu deixei passar na última aula, que é essa imagem aqui da seta, ela ficou faltando nos outros parágrafos, nas outras perguntas. E eu acho que eu sei por que isso aconteceu. Foi porque eu acabei digitando o caminho errado, né? Então aqui, ó, eu digitei com a barra no começo, né? Não pode ter essa barra aqui no começo. Vamos tirar ela daqui em todos eles. Vamos lá, excluir aqui, salvar. Voltei ao navegador, atualizei e todas as setas agora já estão aparecendo. Legal, você já tinha visto esse erro antes aí, né? Me desculpe, eu acabei deixando passar, acontece. Vamos lá, a gente já estilizou a seção em si, né, em volta dos elementos. Agora a gente vai estilizar ali dentro dos elementos. E aí, para a gente fazer isso, eu vou utilizar mais uma classe aqui para auxiliar a gente. Então, cada bloco desse aqui, eu vou acrescentar uma classe chamada dúvida, né, que é uma dúvida específica. A gente tem a seção de dúvidas e a gente tem em cada div dessa aqui uma dúvida diferente, né, uma pergunta e uma resposta. Então, eu vou colocar aqui ó, a mesma classe em todas elas para ficar um pouco mais fácil lá no CSS da gente pegar esses elementos. Vou vir aqui, colocar um ponto dúvida, e aí dentro do dúvida eu quero pegar o elemento H3, né, que são aqueles títulos. E aí eu vou colocar uma borda neles, certo? Mostrei a borda lá no comecinho, né? Aqui eu quero uma borda de 2 pixels, é uma borda bem fininha. Ela vai ser sólida, né, uma linha contínua, e a cor dela vai ser o laranja. Agora eu vou arredondar essa borda, então border radius igual a 8 pixels. Além disso, eu vou definir aqui que o cursor, certo? A propriedade cursor vai ser igual a pointer. O que é esse cursor aqui? É o cursor do mouse, certo? Tá vendo essa setinha do mouse aqui? Ela tem vários formatos possíveis. A gente tem essa seta, ó, que é o formato padrão. A gente tem essa barrinha de texto, né, que indica que você pode digitar ali, que está selecionando um texto. E a gente tem a mãozinha também, que é bem comum, que é justamente esse pointer aqui, né, esse ponteiro. E aí isso aqui vai servir para indicar que quando a pessoa passar o mouse em cima desse elemento, né, em cima desse título, o cursor do mouse vai virar a mãozinha, né, indicando que essa pessoa pode clicar naquilo ali e aí vai acontecer alguma coisa, beleza? Olha só, vou te mostrar esse efeito aqui na prática, ó. Vou atualizar, beleza, já temos a nossa borda e olha que legal, eu consigo transformar o meu mouse, não sei se está dando para você enxergar, ó, numa mãozinha assim que eu passo dentro desse elemento aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar essa nossa seta e jogá-la aqui para dentro, né? Vamos lá, eu vou vir aqui e eu vou estilizar ela aqui, ó, pegar aqui o nosso elemento de imagem que está aqui dentro. A gente tem, lembrando, um H3, uma imagem e um parágrafo, beleza? Então, eu vou vir aqui no arquivo index.css, vou pegar o ponto dúvida, img, e aí eu vou colocar, mais uma vez, ó, a posição absoluta nesse elemento. E aí, eu vou colocar aqui que eu quero que no topo ele tenha uma distância de 32 pixels e na direita que ele tenha uma distância de 24 pixels, beleza? Então, ela vai calcular exatamente a partir do topo, ó, 34 pixels para dentro e da direita 24 pixels para dentro. Salvei aqui, vamos voltar para a página para ver e o que vai acontecer aqui? A nossa seta sumiu. Cadê a nossa seta? Vamos procurar ela aqui em cima. Olha só o que aconteceu. A nossa seta veio parar cá no cabeçalho. Por que isso aconteceu? Justamente, né, eu fiz de propósito aqui, para você perceber o efeito daquele position relative que eu tinha mostrado mais cedo, né? Olha que bacana. Quando a gente só coloca essa posição absoluta, o elemento vai ficar posicionado em relação à página inteira. Então ele foi lá no começo da página, contou 32 pixels aqui do topo e contou 24 pixels à direita. E ele ficou cá no topo. Como que a gente faz então para definir que eu quero que ao invés dele usar de referência a página toda, ele use esse elemento que ele está em volta aqui? E é muito simples. A gente vai pegar o nosso elemento ponto dúvida e a gente vai dizer que ele vai ter uma position igual a relative. Olha só. Você simplesmente colocar essa propriedade aqui. Agora, qualquer elemento que tenha a posição absoluta dentro dele vai ficar limitado ao espaço dele, entendeu?
Então eu vou salvar aqui, ó, e aí agora atualizar a página, e agora sim, ó, ele calculou aqui do topo, ó, 32 pixels, e ele calculou também a parte da direita, 24 pixels. Inclusive ele ficou vazado para fora do nosso elemento, né? Porque como eu falei, é um posicionamento em que ele ignora todo o resto, né? Então não interessa se ele ficou para fora, ele vai ficar naquela posição exata ali. Para a gente corrigir isso, a gente só precisa dar um pouco de padding aqui, né, que ficou faltando. Eu vou colocar aqui um pouco de padding nesse nosso título, né, para ele ficar mais espaçado. 24 pixels deve ser o suficiente, né, que foi exatamente o mesmo valor que a gente usou ali embaixo. E ao atualizar agora, ó, beleza, ficou bem mais legal aqui, ó. Inclusive a gente já tem uma indicação aqui de que a gente consegue clicar nesse elemento, que é uma coisa que a gente vai fazer posteriormente também, tá bom? Estamos quase acabando, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui embaixo e a gente vai colocar um ponto dúvida, ponto parágrafo, pegando o parágrafo que está ali dentro, e a gente vai ajustar as bordas desse parágrafo. E aí eu vou tomar a liberdade de copiar rapidinho aqui as propriedades de borda, porque são várias delas, tá? Porque o que acontece? Com a borda, assim como o padding e assim como a margem, né? Eu te falei no começo, eles são elementos bem parecidos, né? São propriedades muito semelhantes. A gente também consegue definir elas uma por uma. Então eu consigo manualmente dizer que eu quero apenas a borda da direita, a de baixo e a da esquerda para ter esses valores aqui, ou seja, ele não vai ter borda na parte de cima. E o mesmo vale para o arredondamento na borda. Eu consigo dizer quais os lados que eu quero esse arredondamento. E aí se eu salvar isso aqui, olha o que acontece com o nosso documento, olha que legal. Ele ficou, ó, vou dar um pouco de zoom aqui para você enxergar melhor, olha aqui. Ele ficou, ó, com uma bordinha fininha aqui em volta dos elementos e ela está só arredondada nas partes de baixo, né? Aqui em cima você vê que não tem borda, ó. Ele simplesmente acaba ali. E aí a gente vai fazer o que com essa borda agora? A gente vai dar uma margem negativa para ela. Olha que legal, a gente consegue vir aqui na margem do topo e colocar um valor de menos 8 pixels. O que você acha que vai acontecer? Exatamente, né? Se você chegou a pensar que ele vai empurrar esse negócio, esse elemento ao contrário, né? Ele vai empurrar para a direção contrária, você acertou. Olha, vou atualizar aqui e agora, ó, ele chegou para cima, né? Ao invés de ele ficar mais espaçado para baixo, ele meio que voltou para dentro do outro elemento, ó. Ele está meio que intersectando aqui o elemento de cima. E é exatamente o efeito que a gente quer, né? Para ficar, digamos que um grudado no outro ali, né? Para dar esse efeito bem legal. E para finalizar, né, para ele ficar bonitinho, a gente tem que dar um pouco de espaçamento, né? Então eu vou dar um padding ali de 24 pixels e isso vai fazer com que o conteúdo fique, ó, com um espaço em volta. E agora a gente já tem as nossas dúvidas, nossa seção de dúvidas, beleza? Com isso, a gente vai passar aqui agora para a última parte, que é o rodapé, certo? Esse rodapé da página, ele é bem simples também. A gente vai vir aqui, vai selecionar o elemento footer, esse eu posso pegar diretamente pela tag HTML, porque só tem um rodapé na página. Eu vou dizer que eu quero uma cor de fundo especificamente utilizando aqui o RGBA, certo? E aí eu vou passar um valor entre parênteses aqui, que isso aqui vai calcular um valor para mim utilizando o RGB, né, que é o formato que eu falei antes, né, vermelho, verde e azul, só que ele também vai ter um canal alfa, né? Esse último A, ele representa o alfa, que é uma transparência. Então eu consigo vir aqui, ó, colocar valores de cor aqui, só que dessa vez utilizando decimal mesmo, certo? De 0 a 10, né? Não mais aqueles códigos. E aí eu coloco aqui os números equivalentes e no final eu passo uma porcentagem aqui, né? Um 0,25, que equivale a 25%. E aí você pode ver aqui, ó, pelo quadrinho que o VS Code traz pra gente, que a cor, ela tá levemente transparente. Eu não sei se vai dar para você enxergar. Olha que legal. Ela tá levemente transparente. Então, quando eu salvar isso aqui, voltar no navegador, você vai ver que ele ficou um laranja, mas um laranja bem clarinho, tá? Por quê? Porque ele tá ficando com essa transparência. Vou colocar também no nosso rodapé o display flex, como a gente tem feito até agora várias vezes. Vou colocar um espaço entre esses elementos de 80 pixels. Aliás, só vou colocar o display flex para você ver que coisa interessante que acontece quando a gente aplica esse elemento. Repare que, por padrão, ele está empilhado um embaixo do outro. Só que como eu coloquei o display flex, na hora que eu atualizar a página, olha que legal, ele ficou um ao lado do outro, né? Então você pode ver que ao invés de ficar empilhado de cima para baixo, ele vai pegar cada elemento que está dentro do rodapé e vai colocar ao lado um do outro. E aí, lá no nosso HTML, você pode ver que dentro do rodapé, a gente tem 3 elementos específicos, que é essa parte com a logo, essa parte com a navegação e essa parte aqui
com os contatos, né? Então, olha só, foram exatamente elas que ficaram lado a lado, ó. É a parte da logo que está aqui, a parte aqui da navegação e a parte dos contatos aqui no final. O elemento que está de fora do rodapé, ele não é afetado, né? Que é aquele nosso copyright aqui no final, né? É os créditos aqui do projeto, ele está por fora. Então, ele continua seguindo o fluxo padrão ali do documento, que é de cima para baixo, beleza? Então, vamos lá, para a gente finalizar. A gente colocou aqui o rodapé, né? Vamos espaçar ali, né? Vou colocar um gap entre esses elementos. 80 pixels deve bastar. E também vamos dar um pouco de padding, igual a gente tem feito até agora. Ó, 64 pixels, 80 pixels, beleza? Existem formas da gente não ficar se repetindo com isso aqui? Existem, tá? Mas eu estou fazendo assim para ficar mais simples para você entender, né? Para ficar bem evidente quais os estilos estão sendo aplicados em qual elemento, ok? Salvei. Ó, vamos testar e beleza, ó, já ficou bem mais bonito isso aqui, né? Ficou com o espaçamento certinho. E aí agora a gente pode então seguir. Dentro desse rodapé, a gente tem uma imagem lá que é a logo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o footer img, e eu também quero aplicar isso no ponto footer.título. Isaac, da onde que é esse título aí? É uma classe que eu vou criar. Vamos colocá-la aqui agora. Por quê? Porque o nosso rodapé, ele tem alguns títulos, ele tem esse strong aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui no primeiro strong uma classe título e no segundo strong também vou colocar uma classe título e a gente vai colocar nela então o que a gente precisar ali para estilizar a página, beleza? Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui que eu quero que a fonte seja em negrito, então font weight, né, o peso da fonte vai ser o 600, que é o semi-bold. Inclusive, olha que legal, o VS Code, ó, quando a gente começa a passar o mouse aqui, ele traz para a gente qual que é o número, né? Se você por acaso esquecer qual número representa o quê. E eu também vou colocar aqui que eles vão ter uma margem na parte de baixo de 24 pixels. Beleza. Voltando aqui, você pode ver que agora ele vai dar um espaçamento, um leve espaçamento entre esses elementos. Acho que não pegou. Ah, sim, que eu coloquei ponto footer, né? Não é ponto footer. É apenas footer, que é o elemento do HTML. Então vamos lá, atualizei e agora sim, ó, ele deu um espaçamentozinho aqui e também deu um espaçamentozinho ali. Ah, ele não deu um espaçamento no strong, né, no nosso título. Por quê? Porque o strong, ele por padrão, ele vem com uma propriedade display. Lembra que eu falei que o navegador ele tem estilos padrão? Então, por padrão, o strong ele vem com o display inline, onde a gente não consegue colocar margem para cima e para baixo. Ele fica tudo sempre na mesma linha, mas a gente quer colocar essa margem. Então, para isso, a gente vai transformar ele num bloco. Tá? A gente vai usar um outro tipo de display aqui agora, que é o bloco. E aí, com isso, a gente vai fazer com que ele possa receber essa margem aqui. Olha que legal. Vou atualizar a página agora sim. Ó. Ficou bacana do jeito que a gente queria. Vamos lá, estamos quase acabando. Agora a gente vai ajustar, então, os links que estão lá no rodapé. Então, eu vou colocar aqui, ó, footer, nav, a, certo? E aí ele vai pegar, ó, os links que estão dentro do nav. Nem precisa desse nav aqui, na real, a gente só tem aqueles links ali. Não, a gente tem sim. A gente tem outros links, né? A gente tem, ó, esses links que estão aqui no nav e a gente tem esses links que estão do lado de cá, né? Se bem que aqui, vamos lá, eu vou ver se vai funcionar isso da forma que eu queria. A gente vai colocar neles uma cor diferente para dar um destaque ali. Então, eu vou colocar a mesma cor escura que a gente tem no resto do nosso texto. Vou colocar aqui um display block, que é para ele quebrar a linha. Olha só, os nossos links eles estão um na frente do outro, certo? Então, a gente vai fazer o contrário do que o flex faz. Né? O flex ele coloca os elementos na horizontal. Lembra que eu falei aqui? Que ele colocou um na frente do outro? O block ele vai fazer o contrário. Olha que legal. Ele vai colocar uma quebra de linha nesse elemento. Né? Então, esse elemento ele vai ocupar toda a largura e pular linha para ir para o próximo elemento, né? Que é basicamente o que o display block vai fazer aqui. Vai transformar esse elemento num bloco. Além disso, né, eles estão muito grudados, então a gente tem que colocar um pouco de margem aqui, né? Margem para baixo, e aí essa margem pode ser de 16 pixels. Além disso, eu vou colocar também o Text Decoration None, que é para tirar o sublinhado, e a gente também pode colocar aqui uma largura máxima para eles não ficarem muito compridos, né? Eu vou botar 350 pixels aqui. Salvei. Vamos atualizar a página e beleza, já ficou bacana. Mas acabou que a gente não conseguiu fazer com que os links que estão aqui fiquem estilizados, né? Então seria bom se a gente conseguisse fazer isso também. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o meu footer e aí aqui eu preciso pegar esses últimos aqui, né? Que estão dentro do parágrafo. Então footer P
A. O que é isso aqui? Ó, isso aqui é o rodapé, dentro do rodapé um parágrafo, dentro do parágrafo um link. E aí esse link eu vou dar uma cor de laranja, que é o nosso laranja tradicional aqui que a gente está usando na página. E também vou colocar que eu não quero que ele fique sublinhado. Basicamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Salvei aqui, beleza, ó, atualizei. Agora os nossos links ficaram laranjas ali, né? Ficou um pouco difícil de enxergar, talvez fosse melhor a gente manter ele da mesma cor aqui, né? Então vamos colocar aqui 26, colocar aqui, ó. Acabou que a gente usou os mesmos estilos, né? Então o que a gente pode fazer? Tá duplicando demais aqui, né? Vamos pegar isso aqui e a gente vai simplesmente, ó, dizer que dentro do rodapé eu quero que todos os links tenham esse estilo. Vamos ver se vai dar certo. Atualizar. Ah, tá. Agora ele quebrou a linha ali, ó. Então vamos deixar separado mesmo. Você vê que por conta desse display block, né, ele acabou tendo um comportamento inesperado ali. Então o que a gente vai fazer? Deixar separado mesmo, né? Vou atualizar aqui, ó. Agora sim, ficou exatamente como a gente queria, né? Faltou também dar um pouquinho de margem aqui para esses nossos elementos. Então footer P e a gente vai dar um pouquinho de margem para ele também. Margem bottom de 16 pixels. Beleza. Ó, agora sim ficou direitinho. E a última coisa, né, pra gente realmente acabar agora, que falta é os créditos aqui no final, né? Então, eles a gente vai simplesmente vir aqui no nosso documento HTML, podemos colocar aqui, ó, um ID aqui de copyright, a gente provavelmente não teria outro elemento parecido na página, né, só esse aqui mesmo, e a gente vai selecionar ele aqui usando hashtag copyright, e aí dentro dele eu vou colocar o que eu quero. Primeiro, uma cor de fundo diferente aqui, né? Vamos colocar um background color escuro, né? Além dessa cor de fundo escura, eu vou pegar aqui e vou centralizar esse texto. Então, eu vou colocar aqui um text align center. Também preciso dar um pouquinho de padding, né? Para poder espaçar esse texto. Ficar com um espaçamento entre ele ali. Pode ser de 24 pixels, deve ser o suficiente. E, por último, a gente precisa trocar a cor do texto, né? A gente botou uma cor de fundo escura, temos que colocar um texto claro. Então, vou colocar aqui uma cor branca mesmo. Salvei. Vamos voltar lá no navegador para ver como vai ficar. Vou atualizar a página e olha que legal, ficou bem estiloso aqui. A única coisa que ficou ruim é esse link, coisa que a gente pode ajustar simplesmente aqui, ó, apertando, colocando o copyright A e vou colocar que a cor dele vai ser igual a um laranja, né? Qual foi o laranja que a gente utilizou até agora? Foi esse mais escuro? Vamos botar um laranja mais clarinho, porque o fundo já está bem escuro, né? É importante que na web a gente tenha esse contraste aí, né? Para ficar legal de enxergar. Salvei e agora sim atualizei a página e o nosso site está completamente pronto, pelo menos na parte do CSS. Vamos dar uma olhada em como ficou? Olha que bacana, olha que legal. A gente veio desde aqui de cima, a gente colocou aqui, ó, o nosso cabeçalho, ficou bem legal aqui. Organizamos também a nossa seção inicial, organizamos a seção da clínica veterinária, organizamos a seção do pet shop, da farmácia, a seção de dúvidas, que ainda está mostrando todas as dúvidas, mas a gente ainda vai ajustar isso, só que na próxima aula. E por último, a gente fez o rodapé aqui, ó, ficou bem legal também, beleza? Eu acho que ficou só um detalhezinho aqui diferente, que é que esse texto ficou muito comprido, né? Eu acho que eu coloquei aqui um negócio no lugar errado. Eu acho que esse max width aqui, ele precisa ficar com o parágrafo, né? Então, vou colocar aqui, ó, max width, que isso aqui, na verdade, não é um link, isso aqui é um parágrafo. E aí, dentro desse parágrafo, a gente vai limitar o tamanho dele. Vamos ver? Exatamente. Olha só que legal. Agora sim, temos aqui o nosso textinho, temos os links, temos o encontre-nos e ficou tudo bem bacana, né? Agora que a gente já finalizou os nossos estilos, só que ainda ficou faltando um último detalhezinho aqui, né, que tá um pouco errado se a gente for comparar com o layout final, né, com o design lá do protótipo, que é que esse elemento aqui, ele tá um pouco estreito aqui. E a gente vai poder verificar isso justamente usando o inspecionar que eu te mostrei mais cedo, né? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom disso aqui, que ficou bem... vamos lá, vou colocar aqui o Ctrl 0, né? Que é para zerar o zoom, ajustar essa exibição aqui. Beleza, olha só. Ele tem um modo aqui, ó, de exibição que simula a visualização num celular, né? A gente consegue fazer a tela ficar bem estreita, como se fosse um telefone celular, olha só, né? É mais ou menos assim que o nosso site ficaria num celular, mas a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Então eu posso desativar. E aí aqui no finalzinho, se a gente for inspecionar esse nosso elemento de rodapé, olha o que está acontecendo com ele. A gente consegue procurar ele aqui nos elementos. Vou clicar nele aqui, rodapé, e a gente vai ver que ele está sobrando um espaço bem grande lá no final. Olha só, toda aquela área roxinha pontilhada lá, ela está sobrando, não era para aquilo estar daquele jeito.
E eu acho que eu já sei porque que isso ficou assim. E aí eu já vai uma dica para você aqui de como que você pode usar essas ferramentas aqui a seu favor. Você consegue selecionar um elemento aqui, ó, por exemplo, temos a nossa coluna 1, a nossa coluna 2 e aqui a nossa coluna 3. E eu consigo dizer aqui, ó, quais são os estilos que estão sendo aplicados nesse elemento, né? Olha só que legal. A gente tem aqui, ó, o padding dela, o tamanho, tudo funcionando direitinho. E a gente vai ver aqui que ela tá ficando com um tamanho limitado ali, né? Ela tá ficando com um tamanho muito pequeno. Como que a gente vai corrigir isso? No nosso footer, né, no nosso rodapé, a gente deu um display flex. Mas a gente pode utilizar aqui, igual a gente fez lá no cabeçalho, o justify content para espaçar esses elementos na horizontal, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, o space between, né? Quando eu faço o space between, ele vai espaçar entre os elementos, né? Então, entre os elementos vai ser só aqui e aqui, né? E esse elemento ele vai ser jogado para o final, vamos ver? Olha que bacana. Agora sim, ó, você pode ver que ele ficou, ele jogou todo o espaço que estava sobrando, né? Olha só, todo o espaço roxo pontilhado, que é o que estava sobrando, ele jogou entre os elementos e não no final, tá bom? Então, uma última correção aqui que a gente fez, né? Só para deixar realmente bem fiel ao design que a gente tinha proposto lá no começo. Certo? Então, com isso, a gente agora sim finalizou toda a estilização do nosso site. Ele ficou visualmente bem bonito, bem mais atraente. E nessa aula você pôde perceber o poder do CSS, né? Você vê, a gente escreveu aqui bastante CSS, olha só, nosso arquivo já ficou com quase 180 linhas, tá? Então a gente escreveu bastante CSS aqui e com esse CSS a gente pegou aquela nossa página que a gente tinha na aula anterior, né? Compara só, né, o resultado que a gente teve no final da aula passada com esse resultado aqui agora. Deu realmente outra cara para o nosso site, beleza? Então, olha só, né? São coisas realmente incríveis que a gente consegue fazer com CSS, beleza? Então, por essa aula é isso aqui, mas na próxima aula a gente ainda vai finalizar o nosso site. Então, eu te vejo lá.